oportunidade. Agradecer primeiramente a Deus, agradecer aos pastores e agradecer aos irmãos que estão aqui para louvar, glorificar e comemorar esse dia, o Dia dos Pais. Uma pequena mensagem para os pais no dia de hoje, que hoje os pais querem ficar com seus pais, aqueles que ainda têm o privilégio de ter o seu pai, querem passar o dia com ele. Então, a mensagem vai ser bem rápida, só uma palavra para os pais no dia de hoje. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, nosso verdadeiro Pai, aquele que nunca vamos perder, agradecemos por esse momento, por tudo que já foi feito, por todos os louvores que foram cantados em louvor ao Senhor. Agradecemos por todos os teus servos que estão aqui, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos, porque o Senhor é maravilhoso. Um dia o Senhor nos adotou como seus filhos e cuida de nós todos os dias, até o dia até o último dia que estivermos aqui nesta terra. Queremos agradecer mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que ainda vamos receber das suas mãos. Agradecemos antecipadamente em nome de Jesus. Amém. Nós vemos nos dias de hoje uma grande necessidade de ter pais, conforme nós temos os pais cristãos, têm a sabedoria de Deus para poder criar os seus filhos. A sociedade não está mais honrando os pais, muitos, né? Alguns ainda honram, mas muitos não honram mais os pais. Mas há uma grande importância dos filhos honrarem os seus pais. E a paternidade é uma coisa maravilhosa. É muito bom a gente ter um pai que cuida, um pai que ama, um pai que protege, um pai que dá exemplo, um pai que cuida principalmente da vida espiritual dos seus filhos. E nós vamos ver um pai, vamos conhecer, lembrar de um pai que era o exemplo, que foi o exemplo para os pais de hoje, que nós vamos encontrar em Jó, capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte, se os irmãos quiserem acompanhar, que diz o seguinte: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No texto que acabamos de ler, temos o exemplo de um pai que nos pode servir de modelo. Esse homem era Jó. Então aqui nós vemos o que Jó fazia em benefício dos seus filhos. Ele cuidava ao máximo que ele podia. Os filhos eram unidos, por isso faziam banquetes, convidavam as irmãs. Eram 10 filhos que Jó tinha. E aí, depois do banquete, ele ficava preocupado se os filhos tivessem feito alguma coisa que desagradava a Deus. De madrugada, olha bem, irmãos, de madrugada, ele levantava, oferecia sacrifício, tudo em favor dos filhos, preocupado que os filhos tivessem feito alguma coisa que desagradasse a Deus. Assim também tem que ser os pais de hoje. Cuidar dos filhos, ensinar o caminho do Senhor, dar um exemplo, porque aí os seus filhos crescem
E o dia que eles forem pais, eles têm um exemplo do seu pai. Porque quando o pai não dá o exemplo, os filhos crescem, casam muitas vezes e não é um bom pai. Não cuida dos filhos, não ensina o caminho do Senhor, e aqueles filhos crescem sem conhecer o Senhor. Mas os pais crentes, os pais cristãos, cuidam dos filhos, porque a palavra de Deus manda que o pai cuide dos seus filhos, né? E esse é o conceito que Deus tem a seu respeito. Homem íntegro e isto, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Assim era Jó. Ele era uma pessoa reta, temente a Deus e desviava do mal. Feliz aqueles filhos que têm pais com esse procedimento. Pais retos, pais que ensinam o caminho para os filhos, pais que se preocupam com os filhos, pais que dão um exemplo. Devem agradecer a Deus os filhos que têm esse tipo de pais. E tenho certeza que aqui tem muitos que têm pais que procedem dessa forma. E aí, nós vemos também que os filhos de Jó eram amigos, porque Jó deu exemplo, porque Jó ensinou aos filhos a amarem uns aos outros. Como é bom os irmãos combinarem, os irmãos serem unidos, não ficar disputando um com o outro, às vezes disputando até o carinho dos pais, não ter união, não importam uns com os outros. Mas os filhos de Jó, eram unidos, tanto ao prova que nós vemos que eles reuniam nas festas, os 10 convidavam as irmãs, 7 homens e 3 mulheres. Convidavam todos, faziam festas, estavam sempre unidos. Um exemplo de filhos unidos, porque os filhos dos crentes têm que ser unidos. Não pode haver discórdia entre os filhos dos crentes, dos cristãos. Jó não abria mão de orar por seus filhos, fazia isso sempre. Ele tinha muitos compromissos, era rico, mas levantava de madrugada para orar pelos filhos. Então nós vemos aí que Jó era um homem ocupado, ele não era um homem que não tinha compromisso, ele tinha muitos compromissos, porque ele era muito rico. A Bíblia diz que ele era muito rico. Deveria ter muitos escravos, muitos trabalhadores, deveria ter muitos compromissos, mas levantava de madrugada para orar pelos seus filhos. Será que os filhos de hoje têm a oportunidade de ver os seus pais ajoelhados, orando por eles? É uma pergunta que eu faço para os pais que estão aqui presentes, né? Aí nós vemos também os pais omissos, porque muitos pais não cuidam dos filhos. Até na própria Bíblia, servos de Deus que foram omissos. Davi, nós vemos que Davi não cuidou direito dos seus filhos, e vemos quanta tragédia aconteceu na família de Davi. Eli também não cuidou dos seus filhos. Vemos o fim que os filhos de Eli tiveram. Samuel, que era um profeta, não cuidou direito dos seus filhos, e os filhos desviaram logo depois que ele morreu. Então, há uma grande necessidade dos pais não serem omissos, mas procurar na palavra de Deus, ensinar os seus filhos o caminho do Senhor, conforme o próprio Salomão diz: ensina a criança o caminho que deve andar. Até na sua velhice ele não vai esquecer daquele caminho. Nós vemos muitos pais que criaram seus filhos no caminho do Senhor, e os filhos não se desviaram. Os filhos cresceram, aprenderam da palavra, se converteram e estão firmes no caminho do Senhor. Por quê? Porque os pais
levavam os filhos para aprender a palavra de Deus. Hoje, nós vemos que muitos pais, não estou falando dos pais que estão aqui, mas muitos pais, mesmo até cristãos, não se importam de levar os filhos para a igreja, para poder aprender a palavra de Deus, ensinar em casa também. Antigamente usava o culto doméstico, hoje a gente não nem ouve mais falar no culto doméstico, mas era uma reunião de família, onde o pai, a mãe, os filhos sentavam numa mesa. Cada dia um dos filhos lia um versículo, falava alguma coisa, orava, e aquela família era unida, crescendo, os filhos crescendo e conhecendo a palavra de Deus, porque os pais ensinavam. Hoje em dia a gente não está vendo mais esse culto doméstico, porque é uma corrida muito grande dos pais para trabalhar e das mães também, e aí os filhos não têm essa oportunidade. Mas nós devemos procurar na palavra de Deus a buscar os ensinamentos que Deus deixou escrito que os pais têm a responsabilidade de ensinar os filhos. Nós vemos também que Deus diz que era para os pais falar da palavra para os filhos no caminho, em casa, em todo lugar. Está sempre falando da palavra de Deus para os filhos, porque assim aquela família vai ser abençoada, aqueles filhos vão crescer, vão servir o Senhor, e vai ser muita alegria para os pais, porque é uma felicidade muito grande para os pais quando eles veem os seus filhos seguindo o caminho do Senhor. Tenho certeza que pais que estão aqui, que vê os seus filhos servindo na igreja, conforme teve aquela reunião dos jovens, dos adolescentes, no domingo passado, creio que os pais desses jovens ficaram muito felizes de ver esses jovens começando a servir o Senhor. Então, o que nós temos que fazer é buscar na palavra de Deus a sabedoria, porque os pais que buscam a palavra têm sabedoria para ensinar os filhos, porque principalmente o exemplo. Ele dando o exemplo, os filhos sempre seguem o exemplo dos pais. As crianças sempre seguem o exemplo dos pais, e assim eles vão crescer no caminho do Senhor. E todos nós temos um Pai maravilhoso, que é o nosso Deus, que nos adotou como filhos. Então, esse Pai nós nunca vamos perder. Tem muitos aqui que já não têm mais os seus pais biológicos, mas o Pai Celeste, todos nós temos, porque esse a gente não perde. Nós fomos adotados como filhos. No dia que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Deus Pai nos adotou como filhos. Então, nós somos filhos de Deus. Muitas pessoas dizem, todos são filhos de Deus. Não, não são todos. Filhos de Deus são só aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Então, nós temos motivo para agradecer a Deus por ser o nosso Pai, agradecer a Deus também pelos pais da igreja, agradecer aos pastores também, que são pais, o pastor Arnaldo, o pastor Zé Roberto, e todos os pais. Agradecer a Deus por ele estar sustentando e pedir para que Deus dê sabedoria para todos criar os seus filhos no caminho do Senhor.